Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Com certeza você já ouviu aquela frase: conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu quero passar 5 conselhos que não são meus. É de um personagem bíblico que me agrada muito. Ele não é um personagem de grande tamanho na história bíblica, ele não tem muito texto a respeito dele, não se fala muito e ele sai da história sem muita explicação. Mas é um personagem que fala muito ao meu coração. E ele é... Você vai saber logo mais, depois da vinheta. Mas antes, já dá o seu joinha, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com alguém. Você fazendo isso, você ajuda esse canal a crescer, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, abençoa a vida de quem recebe. E também, ao se inscrever e curtir, você diz para o algoritmo do YouTube que é isso que você gosta. E ele vai mandar outros vídeos de outros canais com esse mesmo conteúdo. Então, se você gosta de ouvir sobre teologia e vida devocional com Deus, dá o seu joia. Pelo rei e pelo reino, roda a vinheta. Pelo rei e pelo reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. Hoje nós vamos falar de 5 dicas de um personagem, como eu disse agora há pouco, que não é um grande personagem da história bíblica. E aí você me fala, bom, se eu quero ouvir dica de alguém, eu quero ouvir dica de alguém que fez algo grande. Nós geralmente... Nossa, foi mal, cara, perdão. Continua? Isso, volta daí, perdão, cara. Nossa. Imagina. Hoje nós vamos... Começou a tocar música de circo, tá ligado? Tanta coisa pra tocar com a música de circo. Ai, cara. Hoje nós vamos ouvir 5 dicas de um personagem que ele não tem grande tamanho na história bíblica, mas me agrada muito. E aí você vai falar, bom, se eu vou ouvir dicas de alguém, eu quero ouvir dica de alguém que fez algo grandioso. Geralmente nós nos inspiramos em pessoas que têm uma grande história. Mas presta atenção, nós vamos falar de 5 dicas do Zé. Que Zé é esse? É o marido da Dona Maria. Sabe quem é? Isso, José, marido de Maria, quem foi o pai de Jesus. E eu quero trazer para vocês 5 lições que eu aprendo com José. Eu vou lendo o texto bíblico e nós vamos refletir. Primeira lição: seja um homem justo. Mateus capítulo 1, verso 18 diz: foi assim que Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Aqui já tem um ponto bem interessante, né? Cremos no nascimento virginal e milagroso de Jesus. Esse é um ponto de partida indiscutível para a fé cristã. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso logo mais, mas não questione isso, porque isso está nas bases da nossa fé. Dando sequência, José, seu noivo, era um homem justo. Então não sou eu quem estou dizendo que ele é justo. A Bíblia fala que ele é justo. Mas por quê? E resolveu em segredo romper a união, pois não queria envergonhá-la com uma notícia pública. Primeiro ponto, primeira lição que eu quero que a gente traga de José para 2023, para minha vida e para a sua vida. Seja justo. José, ele poderia ter se entendido como alguém lesado. Ele era um homem, noivo de uma moça, eles tinham uma aliança, um compromisso, não havia vida matrimonial entre eles, e Maria chega dizendo que estava grávida. Poderia ter sido um caos na vida de José e de Maria. Maria poderia inclusive ter sido exposta a um apedrejamento público pela atitude dela, pela desonra que ela trouxe à relação que eles tinham. Mas José, ainda que com o coração ferido, se sentindo lesado, se sentindo enganado, ele não quis difamar Maria. Ele simplesmente, em segredo, decidiu deixá-la. E a minha pergunta para mim e para você é: como temos reagido quando nos sentimos lesados, enganados por alguém? No próprio livro de Mateus, no capítulo 5, durante o Sermão do Monte, Jesus pergunta: bom, vocês têm ouvido, né? Olho por olho e dente por dente, mas não é assim que eu estou mandando vocês agirem. Retribuam o mal com o bem. Este é um dos indicadores de ser um filho de Deus. A Bíblia nos diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então o primeiro ponto, a primeira lição que eu pego para minha vida, baseado no que José fez, é: seja justo,
seja um agente da paz. Não se vingue e não devolva na mesma intensidade a agressão que foi feita contra você. A Bíblia também nos diz que se alguém ferir a nossa face direita, dê também a esquerda. E aí você vai falar, mas não é fácil. É óbvio que não é. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós somos capacitados a viver uma relação de justiça, de amor e de paz. Segunda lição que eu quero trazer de José é no versículo seguinte. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados. Segunda lição para nós, homens e mulheres de Deus: seja sensível ao Espírito Santo, seja sensível ao falar de Deus. José, com o coração ferido, triste, toma uma decisão correta. Eu vou me afastar dessa relação sem expor essa menina. Mas, durante a noite, num sonho, um anjo do Senhor lhe aparece e lhe traz uma revelação, uma iluminação, um esclarecimento. Que Maria não o havia traído, e sim, aquilo fazia parte dos planos de Deus. José foi sensível para ouvir a Deus e foi sensível para obedecer a Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz que Maria estava grávida por uma ação espiritual, por uma ação milagrosa de Deus, e que nasceria um menino e que José daria o nome. Inclusive, José, o pai adotivo, o padrasto, ou o pai de Jesus, como você preferir, teve a incumbência de dar o nome para aquela criança. Muito interessante a postura de José, e eu anotei aqui que ele era uma pessoa sensível a Deus e a vida, mesmo fugindo aos planos, à programação, ele obedeceu à orientação que o anjo de Deus, ou seja, o próprio Deus, deu para ele. Em Efésios capítulo 5 nós lemos que a gente não deve se embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Isso não é um pêndulo que ou eu estou aqui ou eu estou ali. Não, são dois comandos distintos. Um do que não fazer e outro do que fazer. E assim, nesse contexto ainda aqui, o Espírito Santo não havia sido derramado em toda a carne, mas José era um homem sensível ao agir de Deus. Primeira lição, seja justo. Segunda lição, seja sensível a Deus. Terceira lição, seja obediente. Caminhe conforme a direção que você recebeu. A terceira lição está no verso 24 do capítulo 1. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. E tem um complemento, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele deu o nome de Jesus. Olha que interessante, a Bíblia diz que José acordou e obedeceu. Quantas vezes Deus tem dado comandos claros ou tem princípios claros de Deus para a minha vida e para a sua vida, e a gente fica pensando, planejando, negociando com Deus, barganhando, tentando ajudar Deus a fazer do nosso jeito. José simplesmente, diante desse cenário, que poderia ser uma vergonha para ele, ou que poderia ser inclusive um perigo para ele, ele acorda e obedece. A Bíblia nos diz em Efésios que Deus nos criou para obras que Ele mesmo predestinou que nós fizéssemos, boas obras. José foi designado por Deus para receber Maria como esposa e receber Jesus como seu filho, ser a figura paterna, ser o exemplo de caráter, ser o exemplo de hombridade e dar sustento financeiro, emocional, proteção, tudo na vida de Jesus. E José cumpriu a sua missão. Ele acordou e obedeceu. E aí, a pergunta que fica é: você tem obedecido de imediato ou tem protelado, empurrado com a barriga, jogado para frente? Pensa nisso. Segue as dicas do Zé que você vai bem. A quarta lição que eu aprendo com o Zé, vem comigo, vamos continuar aprendendo com o Zé. Os planos podem mudar, seja flexível, tenha resiliência. E a vida é assim, a vida é imprevisível. Vamos lá, Mateus 2, versículo 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, e fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Quantas vezes fizemos planos nas nossas vidas e os planos não saem como a gente quer? Claro que é frustrante, claro que traz uma irritação, mas faz parte da vida se adequar, faz parte da vida se adaptar. José
estava estabelecido, muito provavelmente casa, empresa, negócios, relações pessoais, todo o contexto. O anjo diz para ele, pega o menino e vai embora. Vai embora para uma terra nova, recomeça a sua vida, recomeça o seu trabalho, recomeça o seu empreendimento, recomeça suas relações com seus vizinhos, deixa aqui o ciclo que você está acostumado. E o que José fez? A Bíblia nos diz que ele levantou e foi. Olha que interessante a continuidade do texto. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Ele foi sem ter o que fazer no Egito, sem ter relacionamento, sem ter família, mas ele entendeu o chamado de Deus. Isso me faz lembrar muito quando Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não diz para Abraão, sai da tua terra e vai para tal lugar. Só vai indo, vai caminhando e eu te mostro. Abraão foi obediente e o Zé também foi obediente. O Zé saiu e foi para o Egito com uma criança pequena, praticamente recém-nascida, e a sua mãe. Olha que interessante, os planos mudam. Seja resiliente, esteja debaixo da direção de Deus. Seja justo. Lições preciosas que a gente aprende com o Zé. E a quinta lição que eu quero trazer, que eu aprendi com o Zé nesses textos, é recomece sempre que for preciso. O texto está no verso 20 do mesmo capítulo 2. Vou ler a partir do 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e lhe disse, levante-se, pegue o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois já morreram os que queriam matar o menino. Então José se levantou e preparou-se para voltar para a terra de Israel com sua mãe. Porém, soube que um novo governador na Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. E depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Recomece sempre que for preciso. Olha a história. Era um homem noivo de uma moça. Essa moça parece grávida. Ele, sabendo que aquilo não era certo, que o filho não era dele, ele, em segredo, decide deixá-la. Um homem justo, um homem pacificador, um homem não vingativo. Em um sonho, um anjo do Senhor diz para ele, olha, esse filho é meu, é um projeto meu, recebe essa mulher. Um homem sensível a Deus, recebe Maria, obedece. Aquele anjo dá um comando para José e naquela mesma noite ele obedece. Ele é pronto para obedecer, ele não protela. Quarto ponto, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade. O anjo diz, olha, vocês estão em perigo, vão para o Egito. E ele deixa todo aquele contexto financeiro, emocional, social e vai em obediência a Deus. E quando passa um tempo e aqueles que queriam matar Jesus morrem, o anjo diz, volta. E ele não volta para onde ele morava antes, ele volta para um outro lugar a fim de proteger o filho e a mulher. São 5 lições que eu aprendo com esse homem, que a Bíblia fala muito pouco, mas que a história tem uma dívida imensa, porque foi ele quem cuidou de Maria como marido, foi ele quem cuidou de Jesus como pai. É um homem que nós devemos aprender lições com ele. Então, meu desejo para que esse ano, ou para quando você estiver vendo esse vídeo, ou escutando isso num agregador de podcast, ponha em prática essas lições. Talvez você pode me dizer, Guto, teriam outras lições para pegar com José? Teriam sim, mas eu estou condensando apenas essas 5 e eu já acredito ser um bom caminho para a minha vida e para a sua vida. Então, que possamos ser justos, que possamos ser agentes da paz, que possamos ser sensíveis a Deus, que possamos ser prontos a obedecer, que sejamos adaptáveis, que sejamos resilientes e que possamos recomeçar sempre. A Bíblia nos diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se há alguma coisa que te afastou dos planos e dos projetos, recomeça. Deus está sempre pronto para te receber. Que Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você foi abençoado, manda para alguém, compartilha. Vamos divulgar essas dicas do Zé, essas lições de José, para que mais pessoas sejam abençoadas e nós possamos divulgar e propagar a palavra do Rei até que o reino seja constituído. Que Deus te abençoe pelo Rei e pelo reino.